Oi, turma! Como é que vocês estão? Tô morrendo de saudade dos meus amores, né? Estamos aqui mais uma semana, mais uma videoaula, né? Esses estudos remotos, à distância, né? Eu quero estar sempre perto, no cotidiano e na rotina de estudo de vocês da melhor forma, tá? Hoje nosso conteúdo é sobre redação e gêneros textuais, certo? Hoje nós vamos falar do relato pessoal, né? É um gênero que é comum, né, na história, em pesquisas, né? Se assemelha muito ao diário, né? Mas que muita gente não sabe utilizar ou construir um relato pessoal, certo? Nós vamos primeiramente definir o que é um relato pessoal. Como o nome já diz, né, relato pessoal é um gênero, né, no qual alguém conta fatos relacionados à sua vida, cuja função é registrar as experiências pessoais. Então, o relato pessoal é algo altamente pessoal, seu, de quem conta a história, né? Normalmente, quando se vai fazer um relato pessoal, se prende a um evento que marcou a sua vida, exemplo, o primeiro beijo, o primeiro amor, né? Você vai relatar como foi aquilo ali. Então, normalmente, ele é um gênero que marcou, que conta a história de algo que marcou a trajetória de experiência de vida de determinada pessoa. Quando a gente estuda um gênero, a gente basicamente tem que pensar na característica daquele gênero e na estrutura daquele gênero. Nas características e nas estruturas. Primeiramente, sobre o relato pessoal, nós vamos falar das características. Quais são elas, como é que elas funcionam dentro do texto, certo? Primeira característica do relato pessoal é que ele deve ser escrito em primeira pessoa. Então, quem é a primeira pessoa? Quando a gente se fala em pronome pessoal, eu. Mas também a gente tem a primeira pessoa do plural, que é nós. Então, temos a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural. Eu, primeira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural, certo? Então, a gente pode construir o gênero relato pessoal utilizando a primeira pessoa, ou do singular ou do plural. Então, a gente tem que estar bem atento ao uso de pronomes, como o pronome nós, o pronome nosso, nossas, minhas, meu, meus, entre outros, que são relacionados à primeira pessoa. Tá? Então, é muito importante que você tenha em mente o uso desses pronomes. Segunda característica é que ele apresenta elementos subjetivos, ou seja, que está relacionado ao ponto de vista de quem conta a história. Então, lá no texto pode ter uma opinião que você pode ser contra, mas aquilo ali é subjetivo, é um relato da experiência de uma pessoa. É algo altamente pessoal, ou seja, experiência pessoal é outra característica, tá? Terceira característica, experiência pessoal. Quarta característica, linguagem coloquial. O que é essa linguagem coloquial? É a linguagem mais próxima do dia a dia, mais próxima do cotidiano da gente. Porque como é um relato pessoal, eu vou usar marcas da minha oralidade, marcas da minha escrita, marcas do meu cotidiano. Então, dentro do relato pessoal, a linguagem vai ser mais próxima do cotidiano e do dia a dia de quem conta a história. Quinta característica, os verbos podem aparecer no presente ou no pretérito perfeito. Professora, mas isso é um relato de experiência, de algo que aconteceu. Como é que eu vou usar o presente? Porque você pode relatar algo que acontece nesse momento, no agora, no presente. Então, ou você constrói algo que você conta no presente, ou constrói algo que você viveu no passado. E os verbos são os verbos do pretérito perfeito. Ou seja, ações que foram totalmente concluídas, tá? Então, tenham cuidado com usos verbais, ou seja, ou você usa o presente ou você usa o pretérito perfeito. Ações que foram concluídas, terminadas. Por último, a gente pode dizer que ele pode ser oralizado, ou seja, contado, né, verbalizado através da forma oral,
ou ele pode ser escrito através dos documentos impressos, né? Então, quando a gente vê essa característica do relato pessoal, é necessário que a gente perceba que ele pode ser colocado em vídeo, em blogs, em áudio, mas ele também pode ser impresso em revistas, em livros. Então, esse relato pessoal, por ter essa característica, ele pode ser, como é que eu posso dizer, visto como um documento histórico, a depender o que é relatado ali, quem relatou, o que foi relatado. Né? A gente pode ter o relato de um soldado na Segunda Guerra Mundial, a gente pode ter um relato de uma pessoa que foi sequestrada. Então a gente pode ter vários relatos pessoais, né? Eu posso relatar as roupas, como eram os namoros da década de 70, né? Então, ele acaba assumindo um valor histórico, porque ali vai servir como pesquisa, como embasamento teórico, né? Para comprovar algo que aconteceu, certo? Então, característica, primeira pessoa, elementos subjetivos, experiência pessoal, linguagem coloquial, verbos no presente ou pretérito perfeito e, por último, pode ser oralizado ou escrito, tá? Impresso. Beleza? Agora, estrutura do relato pessoal. Quando se fala em estrutura do relato pessoal, a gente tem que pensar que ele é exatamente uma narrativa. Ou seja, ele vai possuir toda a estrutura narrativa que a gente já havia estudado anteriormente, certo? Então, não adianta fugir da tipologia narrativa. Infelizmente, o relato pessoal ele tem que seguir a mesma estrutura narrativa que a gente vem estudando. Romance, conto, tem que seguir. Qual é a primeira estrutura que a gente tem que ter? Qual é o primeiro elemento da estrutura que a gente tem que ter do gênero narrativo? É que eu tenho que ter um enredo. E o que é o enredo? É a própria história, as ações dos personagens, é o que conta a história. Dentro, nós vamos ter que ter uma introdução, um desenvolvimento, um clímax e nós vamos que ter o desfecho. Então, vamos entender o que é cada uma dessas partes do gênero narrativo que a gente já estudou. Introdução é onde apresenta os personagens, né? Onde acontece, em que tempo aconteceu, né? Desenvolvimento como é que pode dizer? É o narrar da história, né? É lá que vai aparecer o conflito da história. O clímax é o momento de maior tensão, é aquele momento que chama mais atenção, que prende o leitor. E o desfecho é o final, é a resolução do conflito que aconteceu no desenvolvimento, certo? Depois, na estrutura, nós temos os personagens, né, que são os participantes da história, quem participa da história. Nós temos o tempo, quando aconteceu, há muito tempo, hoje e agora, né? O espaço, onde aquilo aconteceu. Foi na rua, foi numa praça, foi numa floresta. E, por último, o narrador, quem conta a história. Como o texto é narrado em primeira pessoa, o narrador sempre vai ser narrador personagem, porque ele conta e faz parte da história. Então, o narrador vai ser narrador personagem. Nem pode ser observador, nem pode ser onisciente. Ele vai ser narrador personagem. Por quê? Porque ele conta a história. O relato pessoal é narrado em primeira pessoa, então ele faz parte da história. Tá certo? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Quem não entendeu um pouquinho da estrutura narrativa, eu vou deixar o link para você conferir o que é os elementos da narração. Tá certo? Espero que tenha dado para entender o que é relato pessoal. E até a próxima, gente. Beijos!